bilhões de reais. Muita Faz diferença também, né? Esse é o gasto do governo em emendas nesse início de 2026. É um valor 163% maior do que no ano passado. E olha que ainda não tem nem 60 dias o ano, né? Direito não tem 60 dias. A gente já adiantou ano de eleição, né, Fernanda? Então, mas é ano de eleição. Ano de eleição. Claro que essas coisas acabam sendo cabíveis num processo. Os fins justificam os meios ou os meios justificam os fins, meu caro aniversariante Henrique Lopes? Essa questão de emendas parlamentares é algo que não é um problema de hoje, não é um problema que começou ontem, é um problema que vem crescendo ao longo de anos e anos e anos. No governo da Dilma, lá atrás, as emendas parlamentares anualmente giravam na casa de 4 bilhões de reais. Hoje, a gente consegue aí chegar na casa de 60 bilhões. O Congresso vem, sim, sequestrando o orçamento, e aí cenas como essa, de 1,7 bilhão em emendas parlamentares, passa a ser uma questão, infelizmente, normal. Não é uma coisa do executivo, não é uma coisa do governo do presidente Lula. Se fosse qualquer outro governo, passaria por isso. Porque há, sim, um sequestro do orçamento público pelo Congresso Nacional, e isso limita, né, como o país pode gastar esse dinheiro. Esse dinheiro, muitas vezes, a gente nem sabe para onde é enviado, tem aquela questão de emendas secretas e tudo mais. É uma questão complicada, sim, e o ideal seria que a gente cortasse isso, né? Para quem nos acompanha, o mais interessante, eu acho que um ponto fundamental sobre emendas é entender que as emendas, elas são utilizadas como troca, né? O governo, ele precisa da aprovação de um projeto, ele precisa de um apoio, principalmente ali o Centrão, que muitas vezes fica jogando com os dois lados. E aí o que ele faz? Ele libera uma série de emendas para os parlamentares, para os deputados, para os senadores, e como o Henrique bem disse, são emendas que não são exatamente impositivas, ou seja, você não sabe para onde o dinheiro está indo, a fiscalização é muito precária e parece que é até conveniente que seja precária, né? Porque muitas vezes não se quer anunciar para onde é que aquela emenda foi, e aí fica esse grande jogo. E por que ele acontece de forma tão forte em anos de eleições? Porque todo mundo quer o apoio de todo mundo. Então, peraí, deixa eu ver, você vai me apoiar lá no seu estado? Então, peraí, toma um pouquinho de emenda para você. Tanto é que a gente viu um debate recente, o próprio STF também se envolveu nisso, sobre tentar regulamentar melhor essa questão das emendas. Mas, por enquanto, e eu acredito que nesse ano isso não vai avançar, acho que a gente vai continuar tendo uma liberação desmedida de emendas. E lembrando, o nosso país, ele arrecadou de forma recorde impostos e taxas, gastou de forma recorde, nós já noticiamos aqui. Então a minha pergunta, mais uma é, quem vai pagar essa conta? A gente. Não, e até além da conta, né? E aqui entender que esse é o recorde da nossa história, né? 1,7 B de bananeira aí, de reais que tá indo para essas emendas. E num momento em que o governo precisa. O Henrique falou que não tem nada a ver com o governo federal. Tem muito a ver com o governo federal e significa uma tentativa de cooptar apoio dentro de uma estrutura política problemática no Brasil que precisa ser revisitada. É muito importante frisar isso. Vou dar um exemplo. Agora, entrou ontem na pauta da Câmara dos Deputados um PL 4675 de 2025, que foi enviado pelo governo federal, na figura assinado pelo ministro Ricardo Lewandowski, Fernando Haddad, Esther Dweck e também o Jorge Messias, que está indo ao Supremo Tribunal Federal, mas estava na AGU. Esse projeto, ele visa um certo controle do CAD. O CAD é aquela organização que cuida das questões de competências financeiras e que, por sinal, até aprovou a compra do Banco Master pelo BRB. Assim, nós vemos o nível alto aí. E o CAD teria a criação de uma superintendência de mercados digitais, que seria indicada na figura de seu presidente pelo atual presidente da República e que lidaria com as big techs, com as redes sociais, com os mercados digitais, impondo obrigações especiais que seriam vistos a posteriori. E era uma coisa muito complexa, em que muitos analistas colocavam que poderia ser um problema à liberdade de expressão, infelizmente, no Brasil, e também problemas concorrenciais em relação à inovação e tecnologia. Esse é um projeto que foi enviado.
agora entrou na pauta. Entrou na pauta depois desse anúncio aí das emendas. Será uma coincidência? Não sei. Só quem saberá responder é o maravilhoso presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Mas, no entanto, as mobilizações de vários grupos foram muito altas e o projeto foi retirado de pauta. Então, entendam que são várias coisas que vão depender, sim, desse pagamento da emenda, que ao longo do tempo foi um problema, é um problema estrutural do Brasil, e assim a Câmara dos Deputados reage. O governo federal quer aprovar o fim da escala 6x1. Isso significa ter um bom trânsito. Muitas vezes esse bom trânsito inclui essas emendas. É um grande problema e aqui fica meu elogio ao ministro Flávio Dino, que está sendo combatente em pedir um mínimo: fiscalização, regulamentação das emendas. Grande Flávio Dino. Pois é, concordou pela primeira vez aqui, né, no aniversário, mas que interessante ouvir a Jess falar com essa eloquência, com essa firmeza toda, sobre essas sutilezas e costuras tão sensíveis que lembram exatamente um barco de papel, que é também muito frágil. E era sobre isso que eu estava falando no Rio de Janeiro com o Viga.